Olá, meu amor, bom dia, como você está? Por aqui tá tudo muito bem, graças a Deus, tudo muito livre, muita paz, muita liberdade, muita libertação, porque nós estamos fazendo penitência por mim e por você nesse Natal e estamos recebendo desde já as bênçãos e libertações. O inimigo saindo, batendo em fuga na nossa vida e nos levando à verdadeira libertação. Sabe, os inimigos às vezes são os da própria casa. Então a gente que é renovado, que quer buscar Deus, você prega, 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 as pessoas fazendo só coisa errada, você tem que bater em fuga, embora, né? Que nem Maria saiu correndo para as montanhas. Ou então descer as montanhas, né? Como seja melhor. Louvado seja Deus nesse dia. A primeira leitura hoje é Malaquias 3, de 1, depois a 4 e 23, 24. A leitura então vai dizer assim, que Deus fala assim: eis que eu envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará o seu templo dominador que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos, e quem poderá vai fazer frente no dia da sua chegada? E quem vai resistir quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor. Esse dia vai ser grande e terrível. O coração dos pais há de se voltar para os filhos, e o coração dos filhos para os seus pais, para que eu não intervenha ferindo de maldição a vossa terra. E como eu falei, né, o Salmo hoje vai dizer, Salmo 24, levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima, aleluia! Agora no Evangelho, ele é de Lucas 1, 57 a 66, diz que o tempo de Isabel se completou e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar um nome do pai, Zacarias. E a mãe disse, não, ele vai se chamar João. E os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. E no mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa de Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Como eu sempre falo para você, Deus não faz nada sozinho e sem um testemunho. Quando Ele vai fazer, tem um testemunho. E aqui nós estamos nesses dias só nos atendo à vinda de João Batista, que é o precursor do nosso grande Senhor, Mestre Jesus, o Salvador. Então a palavra de Malaquias, ela está dizendo que vai vir um precursor e já exalta o Salvador. Vai dizendo assim, quem que vai poder fazer frente a essa chegada? Quem que vai poder resistir quando ele aparecer? Ele é como fogo, como a barrela dos lavadeiros, que estará a postos para fazer derreter e purificar a prata. Ele vai purificar os filhos de Levi e refinar o ouro e a prata. Eles poderão fazer oferendas justas. E está falando também do profeta Elias, que virá à frente, né? Eis que eu vou enviar, ele vai vir à frente. E daí vai dizendo que o dia do Senhor vai ser terrível
E o coração dos pais tem que se voltar ao coração dos filhos. E o coração dos filhos para os pais, para que eu não intervenha, conferindo de maldição a terra. Gente, da mesma forma que existe precursor João Batista e Jesus, que Jesus é terrível, né? Então aqui também está falando que quando o profeta está profetizando, né? Que quando vier o dia do Senhor, que as pessoas deverão estar preparadas. O que significa o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais? Se no amor entre a família, no quarto mandamento, honrar pai e mãe, não existe amor, o coração do filho não está honrando o pai, obedecendo o pai, o coração do pai não está amando o filho, então não tem como, Deus vai ferir de interdição a terra, porque esse é o cúmulo do amor, é o máximo do amor, o amor que um pai tem por um filho tem por um pai. Mas o que acontece? Deus vai ferir, porque hoje em dia as pessoas estão muito crescidas. As pessoas entram em pecado e entram em desonra, como Adão e Eva fizeram ao Criador. Adão e Eva desonraram o Criador. E assim a gente está vendo hoje em dia que os filhos já não respeitam mais, não honram seus pais. E os seus pais também não se impõem com autoridade para que sejam honrados, não dão exemplo, não dão amor. E os filhos já não honram e não respeitam. Então o Senhor está colocando aqui que Ele ferirá de interdito a terra se não houver pelo menos um entendimento entre pais e filhos. Lá no Evangelho nós estamos vendo como que João Batista vem e o Deus já tinha falado para Zacarias, João é o seu nome. E talvez Isabel sabia. Então quando foram circuncidar, queriam saber como se chamaria o menino, e quem deu o nome para o menino não foi Isabel e não foi Zacarias, foi Deus, porque Deus já conhecia ele, já conhecia o nome, já conhecia a missão. Ele veio no lugar de Elias para abrir as portas para o Salvador, esse Salvador que ninguém segura, esse Salvador que tudo ama, esse Salvador que tudo faz, esse Salvador que faz milagres. Ele veio então para esse Salvador e como Zacarias tinha ficado mudo, né? Perguntaram para Isabel, aquele povo que nem confiava em mulher. Isabel falou, João é o seu nome. Não, mas você não tem ninguém na tua família com esse nome. Começaram a dar palpite, que o nome dele tem que ser Zacarias. E ele então perguntam para Zacarias, que é o chefe, que é o cabeça, e Zacarias diz, na tabuinha, João é o seu nome. E quando proclamaram o nome de João, a língua de Zacarias se solta e o povo fica admirado, fica encantado de ver os sinais que Deus operava naquele lugar. Gente, então nós estamos aguardando a vinda do Salvador, acreditando que João Batista é o precursor e confirma que Jesus é o Salvador. Então, gente, o que nós temos para pedir nesse dia, né? Eu peço pelos jovens, né? Que às vezes os pais já são separados, a mãe está sozinha, ou a mãe já casou de novo com outro homem. Então tem muitas pessoas que estão abandonadas, muitas pessoas abandonadas e que não têm o coração nos pais, né? Tem muitos pais que não têm o coração nos filhos. Então eu peço nesse dia pelas famílias como João, como Zacarias e Isabel, eram uma só fé, uma só carne, um só batismo com João Batista, os três, e que os dois concordaram com o nome de João, que seria o Salvador, o precursor, o que aplana os caminhos, né? E que endireita as veredas do povo, né? Tem endereitado as minhas veredas. Louvado seja Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, na minha história, nos meus dias. Em você, tenho continuado as minhas orações aqui por você, que nesse Natal, com simplicidade, você possa ir à missa. A missa de hoje à noite é para domingo e de domingo de manhã para domingo. A missa de domingo à noite é para o Natal, já é missa do galo, daí né, outra liturgia. Então você vai à missa do galo e missa de domingo ou sábado à noite para você cumprir o preceito da igreja. E domingo, a segunda-feira é a missa de Natal.
Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço por todas as famílias, por todo bem, por toda graça, por aqueles que cumprem os mandamentos de Deus e da igreja, por aqueles que não cumprem, que o Senhor esteja com você. Eu, na minha vida e na minha história, só posso dizer para você que às vezes que eu não honrei meus pais, que eu não cumpri os mandamentos de Deus e da igreja, o inimigo me acossou e me destruiu. Então que ele não faça isso com você, que ele esteja comigo, me abençoando, me salvando, me libertando, a mim, aqueles que quiserem ser libertos, que tem vários aqui que me dão muita alegria, principalmente os jovens, louvado seja Deus. E eu também queria falar uma palavrinha sobre a igreja católica e evangélica. Eu vejo a católica tão velha e a evangélica tão nova, e as duas também não se entendem, né? Eu tenho uma ideia, eu gostaria muito que terminasse uma missa e começasse um culto. Terminasse um culto e começasse uma missa, que as duas se unissem para que haja cura, libertação, milagre, leitura da palavra, louvor, não essa coisa velha, antiga, que às vezes afasta as pessoas de Deus. Louvado seja Deus!